é bom. Tranquilo. Boa noite. Vou esperar vocês entrarem aos poucos. Vamos começar a nossa atividade material, que vai ser uma conversa sobre o tema do Evangelho da noite, que vocês receberam e têm acesso já. Esperamos que seja uma conversa tranquila. Vamos iniciar fazendo a prece com os que já estão presentes, enquanto os demais começam a entrar também na transmissão. Fechemos os olhos, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que possamos estar receptivos às boas inspirações essa noite, que possamos compreender e refletir de acordo com o que é pedido em relação ao tema hoje, que a espiritualidade possa nos amparar onde quer que estejamos. E com isso damos início à atividade material de hoje. Hoje, como vocês estão cientes, nós falaremos sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 5, sobre a parábola da semente. Essa parábola ela diz o seguinte, vamos à leitura, quem estiver com o Evangelho pode acompanhar. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas através de parábolas, falando-lhes desta forma. O semeador saiu a semear. E enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas erguendo-se em seguida o sol, queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Diz em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele. E fica apenas por um tempo, e quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Em Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitarem-se os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para quem esses ensinamentos são letra morta e que, como semente caída em lugares pedregosos, não produzem fruto algum? Essa parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não extraem consequência nenhuma deles, porque só os veem como objeto de curiosidade? Ou aqueles que só procuram o que há de magnífico nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida em que satisfazem sua imaginação, mas que depois de ouvi-las continuam tão frios e indiferentes quanto eram antes? Não simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmos? Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem frutos? Esse é um tema muito conhecido,
consta nas Escrituras, no Novo Testamento, e é trazido aqui para o Evangelho hoje, nesse dia, com orientação da espiritualidade para que possamos abordar considerando o sentido do almejar, planejar, cuidar e também confiar. Começando imaginando sobre como se dava as plantações, a semeadura e a colheita lá na Palestina na época de Jesus, nós podemos parar e imaginar por que ele lançava essa semente em terrenos que às vezes tinham espinhos, que às vezes tinham pedras, que às vezes pareciam não estar propícios àquela semeadura. É que lá na Palestina, naquela época, a plantação, toda a semeadura era feita diferente do que é feito para nós hoje. Lá não se arava e planejava toda a terra, preparava antes da semeadura. Eles faziam uma colheita. Durante aquela colheita, as folhas caíam, as pedras reviravam, o solo era todo remexido, as folhas iam ao chão. E aí, na colheita seguinte, eles voltavam e plantavam as sementes. As sementes eram lançadas ao solo. Elas eram lançadas ao solo daquela forma que o solo estava, e só depois é que o solo era arado. Por isso que nós temos a impressão de que o solo não estava pronto, mas o solo estava. Nas suas condições, naquele momento, cada trecho de solo estava pronto para receber as sementes que eram lançadas. Essa parábola ela pode ser vista e avaliada do ponto de vista da semente, do ponto de vista do terreno, e existe também o semeador. Essa parábola ela pode ser vista de vários ângulos, e em cada ângulo, seja semente, seja terreno, seja semeador ou as condições do momento, cada ângulo desse traz diversas formas de interpretação. E são interpretações que cabem também avaliar no contexto divino, no contexto mais profundo, no contexto que considera a realidade espiritual e a ação do ser de acordo com as leis divinas. E é nesse contexto que nós vamos abordar, considerando hoje o semeador. Semear significa lançar semente, significa também propagar. Se nós pararmos para pensar no sentido literal, lançar semente, nós podemos lançar qualquer semente que seja. Seja semente de fruto, seja semente de flor, mas pode ser também semente de amor. E em analogia, nós podemos imaginar, no sentido da palavra propagar, a propagação desse amor a partir de nós. E ao pararmos para imaginar, nos perguntamos: quem foi o maior propagador do amor de todos os tempos, encarnado junto com nós aqui no planeta Terra? Foi Jesus. O maior propagador, o maior semeador do bem, o maior semeador desse amor para nós. Ele é nossa maior inspiração. E Ele mesmo, nos seus tempos, à sua maneira, de acordo com a necessidade e com a possibilidade de compreensão das pessoas que o rodeavam, Ele mesmo planejou, almejou, Ele mesmo cuidou e Ele também confiou. Mesmo durante a crucificação, Ele ainda confiou. E é isso que Ele nos ensina ainda hoje. Mas muitos de vocês podem se perguntar: Ele foi Jesus. O espírito da envergadura dele, eu não sou Jesus. Será que eu sou capaz de semear também? E é por isso, para reduzir um pouco essas dúvidas, que nós vamos hoje tratar não diretamente a respeito de Jesus, embora ele seja citado todo o tempo, não diretamente a respeito desse semeador maior, do semeador divino que recebeu todo o planeta Terra como terreno de semeadura, como terreno de plantio. Vamos falar sobre dois outros, rapidamente. Dois outros que se incluem dentre tantos semeadores que existiram e ainda existem,
sejam eles anônimos ou sejam eles conhecidos. Falaremos rapidamente um pouco sobre Francisco de Assis e sobre Paulo de Tarso. Francisco Giovanni di Pietro, que era o nome original dele de berço, ele foi registrado com esse nome inicialmente. Ele nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Nesse período, na ocasião do seu nascimento, o pai dele não estava presente. Assim que retornou de viagem, ele registrou novamente a criança, dessa vez com o nome de Francesco, que é o nosso Francisco conhecido. Naquele período dele, daquela encarnação, ele convivia com uma necessidade real da maioria das pessoas pela busca de riquezas, pela busca de bens materiais, pela busca de sucesso material. Era isso que era a convivência na maioria das vezes. E ele cresceu ajudando o seu pai no comércio. O seu pai trabalhava com venda de tecidos, ele iniciou ajudando por ali, mas aquilo não o satisfazia. Ele não tinha grande interesse por aquilo. Naquele período ocorreram muitas batalhas também. Muitas lutas, com motivos vários. E ele participou fisicamente de algumas dessas batalhas. Ele chegou a ser preso por quase um ano numa dessas situações. E ao ser liberto, ele retornou para Assis. E ao retornar para Assis, ele buscou aproveitar a vida, da forma que até então ele achava que era aproveitar a vida. Ele começou a frequentar muitas festas, começou a ter uma vida boêmia. Muitos biógrafos, eles consideram ele justamente como, naquele período, como rei da juventude, citam às vezes isso. E nesse contexto de busca de aproveitar a vida nesse sentido, ele percebeu que aquilo também não o agradava. Não passou muito tempo e ele buscou um novo caminho. Ele quis ser cavaleiro. Imaginou que talvez pudesse encontrar o seu caminho como cavaleiro. Se como comerciante não foi válido, se como aquela pessoa que aproveitava a vida de formas diversas também não, naquele aproveitar material, tentou como cavaleiro. E nesse caminho ele começou a ter várias indagações sobre as injustiças sociais, sobre as diferenças, as desigualdades. Ele não compreendia por que algumas pessoas tinham muito luxo e outras pessoas viviam em pobreza extrema. Ele começou a se desfazer dos seus bens. E em determinado momento ele escutou claramente: Francisco, vá e restaura a minha casa. Imediatamente ele foi ao comércio do pai, vendeu muitos dos tecidos que o pai comercializava, desfez-se de muita coisa para restaurar a capela que ele frequentava. Passou quase 2 anos restaurando essa capela, uma média aproximada desse tempo. Ainda cheio de indagações, ainda cheio de dúvidas, ainda cheio de buscas e sem saber o que fazer, para satisfazer aquela necessidade sua íntima, que ele nem sabia do que se tratava. Aí ele compreendeu que o restaurar a casa não se tratava da casa material, com tijolos, com cimento, com telhado. Não era aquela casa. Era restaurar a igreja, era restaurar o sentido do cristianismo daquela época. Era fazer resgatar um cristianismo puro, o cristianismo de Jesus, aquele cristianismo singelo, das relações, do amor. Era isso que ele precisava resgatar. Ele fez voto de pobreza e começou a semear. Ele simplesmente começou a semear. Há muito ainda a ser dito sobre ele, mas hoje nós vamos nos ater basicamente nisso, no Francisco semeador. E quanto a Paulo de Tarso? Sobre ele, inicialmente, nós lembramos que o nome dele original é Saulo de Tarso, o nome de batismo. Ele foi batizado com esse nome, Saulo, e era chamado de Saulo de Tarso porque naquele período era acrescentado o termo, após o nome principal, o termo relacionado à cidade que a pessoa morava, ao local de onde ela era.
Por isso Francisco de Assis, da mesma forma era o Paulo de Tarso, anos atrás, aproximadamente 1 milênio atrás. Paulo, ele nasceu em Tarso, era judeu, ele vivia numa família abastada, tinha um pai que era considerado um pai muito rico, e ele cresceu com interesse, não no que o pai fazia originalmente, mas no interesse de buscar o estudo do Evangelho, do Velho Testamento na época, das escrituras mosaicas. Ele tinha um interesse e um amor muito grande por aquilo. E foi com esse amor e com esse interesse que ele foi para Jerusalém e muito aprendeu com uma pessoa chamada Gamaliel, que era um sumo sacerdote da época, ortodoxo, uma pessoa que era respeitado também em relação às interpretações da lei mosaica que fazia. Paulo, até então ainda Saulo, ele tinha um respeito muito grande da população como doutor da lei que se tornou. Ele tinha uma oratória incrível, ele tinha um discurso único, as pessoas gostavam de ouvir quando ele falava, gostavam de ver suas interpretações, gostavam de estar no público quando ele era a pessoa que fazia a oratória. E num determinado momento, por volta dos seus 30 anos aproximadamente, ele começou a ouvir falar sobre a pregação de algumas pessoas consideradas ignorantes, na época eram consideradas assim, e algumas pessoas paupérrimas, muito pobres, pregações realizadas num local chamado de Casa do Caminho. Ele se interessou por aquilo e foi ver de perto. Lá ele viu a pregação de uma pessoa chamada Estevão. Isso é descrito muito bem no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lá, ele escutou a pregação de Estevão e ele percebeu que tinha interpretações que eram individuais, particulares, a respeito de um nazareno, um carpinteiro vindo de uma longínqua Nazaré, que não era sacerdote, era um carpinteiro. Era uma pessoa simples, uma pessoa do povo. E eles escutavam e seguiam o que aquela pessoa havia ensinado em algum momento, com interpretação também própria. Sem ser aquela interpretação que era ensinada de geração por geração das leis mosaicas. Paulo achou aquilo muito perigoso. E ele começou a perseguir aquelas pessoas. Nesse contexto de perseguição inicial, o maior mártir, que foi o considerado primeiro do cristianismo, segundo as leituras, foi o Estevão. Gamaliel intercedeu em relação a outras pessoas, em relação a Pedro, em relação a João, em relação a Felipe, que foram os outros presos inicialmente, mas em relação a Estevão, ele não conseguiu interceder como um pedido pessoal. E o próprio Gamaliel intercedeu porque ele conhecia o trabalho da Casa do Caminho também. Ele foi convidado a conhecer. Mas Estevão continuou sendo perseguido, porque Estevão, no dia que Paulo foi escutar a sua pregação, teoricamente, a palavra adequada não seria essa, mas ela cabe para a compreensão, ele ganhou do Paulo, até então ainda Saulo, na discussão teológica que ambos fizeram. Aquilo feriu o seu orgulho, feriu sua vaidade, feriu o seu egoísmo, a vontade de querer ser o melhor, de querer ser aquela pessoa que era sempre aplaudida. Então ele foi a julgamento e foi apedrejado. No livro também se conta que Paulo, até então Saulo, noivo de uma moça chamada Abigail, uma moça doce, que seguia os preceitos iniciais das leis que ela conhecia, era irmã do Estevão. E ele não conseguiu conviver com isso. Tanto com a situação que ele levou à morte o irmão da Abigail, quanto com o contexto de que aquela situação não teria fim, considerando aquelas situações de orgulho, de vaidade que ele ainda levava consigo.
Ele terminou o noivado, algum tempo depois ele voltou, quis reatar o noivado, mas não houve mais tempo. Abigail estava próxima ao desencarne. E ela desencarnou nesse contexto. Então, Saulo se pôs a buscar a pessoa que tornou Abigail uma seguidora dos ensinamentos que o próprio Estevão pregou para ela. Uma seguidora dos ensinos cristãos. Aqueles ensinamentos que ela falava para ele e ele não compreendia, ele não aceitava. Ele achava que aquilo era um absurdo. Então, ele foi buscar essa pessoa. Foi buscar em Damasco. Ele foi continuar a sua perseguição, que já existia em determinadas regiões vizinhas. Ele foi continuar também em Damasco, pessoalmente. Ele e algumas outras pessoas se deslocaram pelo deserto e foi no deserto que aconteceu o marco de renovação entre o Saulo e o Paulo, o semeador. Foi lá que em determinado momento ele viu uma luz enorme, aquela luz o envolveu, ele caiu, e envolto nessa luz ele viu uma pessoa, e essa pessoa perguntou para ele: Paulo, por que me persegues? Ao saber de quem se tratava, por perguntar e ter a resposta, ele se deu conta que aqueles galileus estavam certos, que aquela vida após a vida era real, que Jesus ainda existia e que o que ele pregava era verdade. Ele chorou muito, copiosamente. E após essa consciência, ele rapidamente perguntou, ele fez uma única pergunta que ele conseguiu a partir daí. Senhor, o que queres que eu faça? E foi orientado que ele fosse a Damasco, que ele teria lá a resposta. A partir de então, diversas situações aconteceram com Paulo. Inclusive lá, ao encontrar a pessoa que orientou Abigail naquela doutrina, naquela boa nova, uma pessoa chamada Ananias, ele recuperou a visão que ele tinha perdido no deserto. Diante de tanta luz, ele se enxergou como uma pessoa completamente cega em relação à sua volta. E cego permaneceu alguns dias. Lá em Damasco ele recuperou a visão. Lá em Damasco ele decidiu querer renovar as suas atitudes, decidiu querer renovar a pessoa que ele tinha sido até então. E daí ele começou a ser chamado de Paulo, Paulo de Tarso. Muito aconteceu nesse período de renovação, de compreensão, muitas reflexões no próprio deserto, muitas dificuldades ele passou durante a peregrinação que aconteceu até o último dia da sua vida, enquanto encarnado, ali naquele tempo. E ele seguiu confiando. Ele seguiu almejando uma vida superior, uma vida futura, uma vida espiritual além da material, e simplesmente confiava. Confiava no que ele tinha começado a compreender. Ambos, tanto Paulo quanto Francisco, eles compreenderam a missão de semeador que eles tinham, que lhe foi pedida. E eles não nasceram perfeitos, eles não nasceram com essa ideia de missão, eles muito fizeram antes, mas o tempo anterior, ele não corresponde a tudo. Eles compreenderam que o mais importante era do presente em diante. Da mesma forma que aconteceu com Dimas, que naquele momento da crucificação, naquele instante, ele plantou uma semente em si, e foi uma semente tão verdadeira, com tão profundas raízes, que ele só precisou desse instante para ser salvo. A cada um cabe a semeadura de acordo com as próprias necessidades, de acordo com a sua própria realidade. Não necessariamente é um semeador de um planeta inteiro, como Jesus. Não necessariamente a semeadura se dá da forma que aconteceu com Francisco de Assis ou com Paulo de Tarso. Mas não se trata da quantidade.
mas da qualidade de cada semente lançada. Não se trata do que fazer, se trata do como se faz. É com boa vontade? É com amor? Eles perceberam essas suas missões e eles simplesmente seguiram semeando. E para eles foi disponível uma realidade muito abrangente, da mesma forma que acontece para nós, dentro da nossa própria realidade. O que acontece aqui, nesse contexto, é necessário muita confiança. Confiança no Deus que está sempre presente conosco, em Jesus que ainda está presente conosco, na espiritualidade que não nos desampara, em nós enquanto pessoas que podem mudar e seguir melhorando sempre um dia de cada vez. É nesse caminho de ressignificar, de renovar, de iluminar, que é pedido o semear. E é esse semear que conduz à iluminação aos poucos. Esse Deus que está presente, Ele está presente em todos os lugares. Segundo diz o nosso irmão Carlos Alberto, Deus em tudo, Deus em todos, Deus em nós. E é de fato assim. Da mesma forma que a espiritualidade está presente conosco também, todo o tempo. Eles só pedem de nós a vontade. Eles só pedem de nós aquela sintonia que é necessária para que possam se aproximar muito mais e para que possam nos inspirar muito mais. É isso que basta. O que Jesus quer é que multipliquemos o seu amor por nós. E mais, Ele quer que multipliquemos o amor de Deus por nós. Multipliquemos na semeadura. Nessa semeadura contínua. Sempre um dia depois do outro. E para multiplicar esse amor, é preciso sentir esse amor. E a melhor forma de sentir cada vez mais esse amor é agindo. É colocando o amor em ação. À medida que esse amor age em nós e vai em direção aos outros, ele cresce. À medida que ele cresce, mais amor surge. Se trata basicamente disso. E aí vocês podem se perguntar, mas como eu posso semear? Por onde eu começo? Eu responderia, comecemos do começo. Comecemos olhando em volta. Comecemos buscando nos perceber em relação ao que há em torno, em relação a como nós estamos. Comecemos com autoconhecimento. Comecemos sem pressa. Sem pressa em relação à colheita, que não nos cabe. Cabe a Deus o tempo de cada colheita, o tempo que cada semente vai se tornar flor ou fruto. Não cabe a nós. A nós cabe semear. E semear pode ser desenvolver uma palestra, na verdade isso aqui é muito mais uma conversa com vocês do que uma palestra. Semear pode ser coordenar uma atividade, semear pode ser fazer uma sopa, pode ser qualquer trabalho fraterno, pode ser cuidar de uma limpeza. Semear pode ser conversar informalmente com alguém que necessita de algumas palavras, algumas boas palavras, palavras tranquilas. Semear pode ser, ao tirar um papel ao lixo, se percebermos que esse papel caiu ao chão, pegar esse papel e não deixar para a próxima pessoa pegar e colocar no lixo. Porque por mais que estejamos sozinhos nesse momento, esse ato tanto nos traz em ganho, tanto pessoal, quanto em relação aos espirituais que conosco convivem. Se não tem ninguém material, um espiritual está ali, quem sabe ele não precisa apenas desse exemplo. Quem sabe essa não é a maior semente que pode existir para ele naquele momento. Semear é tão simples. Semear pode ser falar palavras doces, pode ser ter um olhar singelo. Semear pode ser até calar. Se nós calamos com amor,
se nós calamos, perdoando alguma situação que nos ocorreu, se nós calamos com tolerância, com paciência, significa semear uma boa semente. Como vocês disseram, semear é tão simples. E à medida que as sementes vão sendo lançadas, as raízes às vezes começam a surgir no tempo oportuno, de acordo com o terreno, de acordo com as condições. E cabe ao semeador não só lançar a semente, mas cuidar de cultivar do que é possível. Cabe também ao semeador, a nós, enquanto semeadores que somos, cuidar do que acontece para atrapalhar a colheita, digamos assim. Lembram das aves do céu, dos espinhos? Lembram do sol muito quente? São as dificuldades. As dificuldades, elas estão presentes para todos nós no momento que estamos. Elas estão presentes porque delas nós precisamos também tirar lições. E uma dessas lições é aprender a lidar com essas dificuldades de uma forma mais tranquila, mais serena, sem nos desesperarmos. Nesse momento, muitos de vocês, tanto quanto eu também, que tenho tantas dificuldades, pode estar passando por momentos delicados, dolorosos, momentos considerados trabalhosos de se lidar em relação a doenças. Todos nós estamos passando por um coletivo agora em relação à pandemia da Covid-19. Existem as doenças também individuais, particulares de cada um, conforme as necessidades, conforme o que precisamos vivenciar. Cada um de vocês pode estar passando por dificuldades afetivas. Quem sabe se um relacionamento de longos anos não findou? Quem sabe se um filho não está tendo suas dificuldades em relação à escola ou qualquer outra? Quem sabe se um irmão não se afastou? Se um ente querido não desencarnou e dá aquela falsa impressão de separação ou de desamparo? Então, tudo isso nos cabe nesse momento. Nós, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto cônjuges, enquanto tios, enquanto quaisquer pessoas, em quaisquer dos relacionamentos que nos chegam, nós vamos viver certas dificuldades ainda, para que possamos aprender a conduzi-las, a conduzir-nos, principalmente, diante delas. Enquanto seres humanos, nós temos ainda esse período de dificuldades porque isso faz parte ainda do caminhar e do caminho. Mas não nos esqueçamos de, mesmo nas dificuldades, buscarmos semear o melhor que há em nós. Sempre com confiança e com fé em Deus, sem nos esquecer dele, sem nos esquecer de Jesus, que foi o nosso maior exemplo de semeador nessa terra. E não só disso. Que possamos compreender isso e cada vez mais começar a agir nesse sentido, aos poucos, sem pressa, mas também sem parar. Pode parecer contraditório, mas essas dificuldades, elas são presentes para nós. Elas são meios de resgatarmos a nós mesmos de tanto que já aconteceu e que não nos lembramos. Elas são meios de nos conduzir a essa iluminação que tanto queremos, que não deve ser o nosso objetivo principal, mas que um dia chegará para todos nós. As dificuldades são isso, são presentes, por mais que pareça contraditório. E por mais que pareça contraditório, eu vou pedir que vocês agora possam, à medida que eu colocar uma música para vocês ouvirem, vou colocar daqui a um minuto no máximo, 2 minutos, possam fechar os olhos, possam respirar tranquilamente
e possam se colocar como gratos a Deus, até mesmo pelas dificuldades. Peço que vocês possam, nessa respiração tranquila, se perceberem como semeadores que são e que podem semear amor a cada instante, a cada momento, todos os dias, que possam perceber as marés que a vida traz e que nessa maré, cada uma delas, existe para nós o bem e o amor. Não existe nada que não venha para o nosso bem. A vida tem sido generosa com você que está me ouvindo agora. Mesmo quando ela não nos traz o que nós queremos. Mesmo que ela não te traga agora o que você quer. Ela tem sido generosa com você. A vida tem sido generosa comigo, nas minhas próprias dificuldades. Pensemos nisso. Sejamos gratos por todas as marés. E busquemos plantar amor e colher amor. Queiram fechar os olhos e queiram sentir a canção. Eu retorno já já. Você está aí dentro? Eu que pensei um dia que a vida era fácil, que a gente podia fazer o que quiser. Se a gente planta o amor, olha amor, tenha fé, muita fé, a desejar profundo de tudo que há no mundo, e tudo dá pé. Respeite a maré, e tudo dá pé. Respeite a maré. A gente é tão pequeno pro tamanho de tudo, mas se a gente tá junto, vem o que vier. Se a gente planta o amor, olha amor, tenha fé, muita fé, pra desejar profundo de tudo que há no mundo, tudo dá pé. Respeite a maré, e tudo dá pé. Respeite a maré. Se a gente planta o amor, olha amor, tenha fé, muita fé, só desejar profundo de tudo que há no mundo, e tudo dá pé. Respeite a maré, tudo dá pé. Respeite a maré, tudo dá pé. Respeite a maré. É basicamente isso. Que possamos respeitar as marés da vida, as marés que a lei divina nos traz, sempre para o nosso bem, sempre para o nosso aprendizado. E que possamos, nesse contexto, pregar e compartilhar o amor, por onde passarmos. Não existe anjo superficial. Não existe anjo que não tenha passado por diversas etapas de existência
para que pudesse ser anjo. É preciso aprofundar aos poucos. E a nós é feito o convite que aprofundemos aos poucos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. O orgulho, por exemplo, tanto quanto a vaidade, tanto quanto as tristezas, as mágoas, os rancores, esses sentimentos, eles também são sementes, mas não são sementes que dão bons frutos. São sementes que machucam como espinheiro, mas que não dão bons frutos. Eles nos superficializam e nos fragilizam. O que fortalece é justamente o contrário. É o amor, é a caridade, é o bem que podemos fazer. É almejar algum bem para o futuro, é confiar, é manter a fé conosco. Isso nos fortalece. Isso nos leva por caminhos nos quais nós alcançamos em algum momento e cada vez mais o aprofundar de nós mesmos. Jesus, quando esteve conosco encarnado, apesar de ser um espírito da envergadura espiritual que ele é, enquanto encarnado, ele também sentiu as dores que nós sentimos. Ele também sentiu o gosto das lágrimas, que nós sabemos qual é. Mas ele simplesmente não se lamentou e não deixou de semear. Ele caminhou, ele confiou e ele simplesmente amou. E é isso que é pedido a nós, a cada instante. Emmanuel tem algumas palavras no livro Vinha de Luz, capítulo 89, que eu trouxe para ler para vocês. São palavras rápidas, nós estamos já com o tempo quase no limite. Ele diz o seguinte para nós: o mal, para ceder terreno, só conhece a linguagem do verdadeiro bem. E é o verdadeiro bem que é a boa semente. O orgulho, para renunciar às suas próprias infelizes, aos seus propósitos infelizes, ele não ouve senão a humildade. A humildade é a boa semente. O egoísmo, para ser superado, vencido, não pode sê-lo senão pelo espírito de fraternidade. E vem o espírito de fraternidade entre todos nós, como uma semente boa. A indiferença só pode ser sobrepujada pela linguagem da caridade. E é na caridade de compartilhar o amor e fazê-lo multiplicar aos poucos que somos chamados a cultivar, que somos chamados a caminhar. Esses são os passos que precisamos dar. Esses são os passos aos poucos. A isso somos chamados a existir, digamos assim, nas ações cristãs, numa mão que ampara, num olhar que acalenta, numa mente que escolhe os bons pensamentos, numa boca que busca pelas boas palavras ou que cala no amor, no coração que acolhe e nos pés que deixam pegadas de bênçãos e pegadas de luz por onde passamos. Que possa nascer em nós aquela luz que já existe, que ela possa se multiplicar também e crescer para iluminar a nós mesmos, não para brilhar, mas para iluminar a nós mesmos e para iluminar tantos outros que conosco convivem. As dificuldades que Pedro enfrentou, que Paulo enfrentou, que Jesus enfrentou, que Francisco enfrentou, que tantos outros enfrentaram e que nós enfrentamos antes, em outros tempos, elas existem ainda. O tempo passou, muito se modificou, mas elas ainda existem, que nós possamos superá-las. E a hora não é amanhã,
Não é semana que vem, não é depois de amanhã. Agora é a hora de buscar uma semente que pode ser pequena, não importa o tamanho, mas que ela exista. E que à medida que a planta referente a essa semente for crescendo, que o bem for se multiplicando dela, que possamos ir plantando outras. É dessa forma. Foi isso que Jesus um dia nos ensinou. Lembram que o pouco com Deus é muito? Não se trata de quantidade. Disse uma Teresa de Calcutá, para nós, a irmã Teresa, que o oceano seria menor se lhe faltasse uma gota. Que possamos confiar nas gotas que nós podemos distribuir por aí, preenchendo oceanos inteiros, que se preenchem com as nossas e com tantas outras gotas que são recebidas também. Que possamos preencher o nosso próprio oceano, aos poucos. Sempre com confiança, sempre almejando o melhor, sempre almejando o bem que está disponível em todos os lados. E se nós não estivermos enxergando esse bem, talvez estejamos como Saulo, que só precisava buscar a luz e encontrar. Então busquemos a luz, que perceberemos também o bem que está disponível para nós, todo momento, todos os dias, em qualquer situação, e possamos ser gratos por cada gota desse amor que nos chega ou que parte de nós, por cada semente dessa que multiplica, que possamos ser gratos por estar nesse momento conversando sobre isso, refletindo sobre isso. Até mesmo assistir uma palestra é semear. Tanto você que está aí sentado, ouvindo essas palavras, quanto eu nos dias que estou também sentada, escutando as palavras, e mesmo hoje, que escuto as palavras que eu mesma digo, nós estamos semeando em nós. Estamos semeando o bem que, em algum momento, se multiplicará. Em algum momento irá nascer, renascer, progredir ainda. Sempre. Que possamos confiar nisso. Que não nos deixemos levar por essas dificuldades que são, talvez, os maiores presentes que um dia, lá na frente, vamos perceber. Mas que não sejamos como São Tomé, que precisou ver para crer. Que não precisemos esperar chegar o dia lá na frente, após o desencarne, para agradecer por cada dificuldade ou para nos arrepender do que não agradecemos. Façamos isso hoje. Estamos aqui hoje para isso. Independente de como está o solo, independente das condições, independente do tempo, porque não se trata do tempo, não é a quantidade, é a qualidade das ações, das intenções, é a boa vontade, é o amor dedicado. Na Palestina já aconteceu isso, em tantos outros tempos, e todos os dias. E cada vez mais somos chamados a nos perceber nesse processo, para que não mais atrasemos a nossa colheita nem outras tantas colheitas, já que a humanidade é reflexo dos indivíduos. Cada indivíduo que se renova, que ressignifica suas ações, suas intenções, a sua vontade de praticar o bem, é um indivíduo que significa alguma parcela de boa semente para que a humanidade possa progredir. Esse progresso que tanto esperamos e que já acontece. Não estamos sozinhos. Não esqueçamos disso. Estamos todos com a espiritualidade disponível, com os materiais encarnados nesse corpo denso, que estão também disponíveis como pessoas que também são sementes para nós, que também são terreno, que também são semeadores, assim como nós. Possamos, nesses laços fraternos, nos compreender
nos encontrar, nos abraçar. Possamos compreender ainda mais que o tempo chegado não é o tempo do amanhã, é o tempo do agora, que possamos fazer qualquer coisa que pudermos agora. Semear é simples, como vocês mesmos disseram. E é com essas palavras, e com as palavras da certeza da presença de Deus junto com todos nós, assim como Jesus está, que finalizamos essa conversa hoje, com a vontade de que alguma semente boa nasça em algum dos corações que escutaram, que sementes boas nasçam também e floresçam no meu coração, e que todos nós sejamos um campo florido, um campo frutificado, mas que não tenhamos pressa de quando essas flores nascerão. Basta a certeza que elas chegarão. Basta a certeza que um dia teremos certeza do sabor dos frutos. Possamos hoje querer semear, querer fazer nascer de 30, 60 ou 100 vezes mais. Certos da presença de Deus que está em tudo, em todos e em nós. Muita paz a todos. Vamos fazer a oração de encerramento, a prece, que todos queiram elevar os pensamentos a Deus de novo, aos orientadores espirituais do trabalho, aos próprios orientadores e espíritos de luz que os acompanham, que possamos levar essas palavras nos próximos dias conosco e compartilhar sementes de amor. Que em nós, a partir de hoje e sempre, haja plantas que sejam futuro dotado de flores e frutos. Estejamos certos da presença do bem conosco e sigamos buscando esse bem cada vez mais, como semeadores, como semente, como terreno que também somos. Muita paz a todos. Boa noite. Até a próxima. Jesus abençoe a noite de todos.